Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi procurador judicial concursado do Recife, secretário também de Assuntos Jurídicos entre 2001 e 2002. Como procurador-geral do Recife, criou o programa Justiça Cidadã para estender o acesso aos direitos humanos para todos, em especial a população da periferia do Recife. Em 1989, foi eleito vice-presidente da OAB em Pernambuco e, em 2000, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Exerceu 3 mandatos de deputado federal, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e líder do Partido dos Trabalhadores. Em 2014, coordenou o programa de governo da candidatura presidencial de Eduardo Campos e Marina Silva. Em 2015, tornou-se vice-presidente do Diário de Pernambuco. Em setembro de 2017 até agosto, exerceu o cargo de secretário de Acesso a Direitos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Candidato ao governo do estado pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, Maurício Randes está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite. A TV Nova, TV Cultura, dando continuidade à sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco, recebe hoje o candidato ao governo de Pernambuco pelo PROS, Maurício Randes. Na próxima terça-feira, a gente finaliza esta sequência de entrevistas com os candidatos ao governo, recebendo o senador e candidato pelo PTB, Armando Monteiro Neto. É bom lembrar ao telespectador, ao internauta, que a ordem de presença dos candidatos, ela se deu através de um sorteio realizado com as respectivas assessorias. Você pode acompanhar o Roda Viva Pernambuco em todo o estado de Pernambuco, através da TV Nova, canal 22, Recife e região metropolitana, Caruaru pelo canal 31, Garanhuns pelo canal 25, pela NET no canal 15 e pela Vivo no canal 322. Claro que você também nos acompanha em todas as mídias sociais. Instagram, @AldoVilela, o Instagram oficial, o Facebook Aldo Vilela Oficial, o Instagram @TV Nova Nordeste e o Facebook TV Nova Nordeste. A partir de agora, você também pode enviar perguntas para que sejam feitas ao candidato Maurício Randes. Conosco, na bancada essa noite, o jornalista Inácio França, representando a Marco Zero Conteúdo. Inácio, jornalista, já foi assessor de imprensa de várias empresas, também teve participação intensa em todos os jornais, os veículos de comunicação da capital, e conosco hoje aqui para essa entrevista. Sérgio Montenegro, Sérgio representa a Rádio CBN e o blog Ordem do Dia. Sérgio também já participa conosco e faz parte dessa bancada de hoje à noite. Para entrevistar o candidato Maurício Randes, Jairo Lima, que pertence ao blog da Folha. Jairo também, já veterano aqui no Roda Viva, conosco nessa sabatina desta noite de terça-feira. Pela Folha de Pernambuco, o jornalista Marcelo Montanini, também conosco aqui, estreando, debutando na mesa. Obrigado, Marcelo, pela presença, vai fazer parte dessa bancada de hoje. O cientista político Antônio Lucena, professor, também já voz presente nos veículos de comunicação, faz parte da bancada de hoje. E Arthur Leandro, que é cientista político, também já passou aqui pelo Roda Viva, marca presença essa noite nesta sabatina, nesta entrevista. Os traços, a charge, a brincadeira, a cor, Ronaldo Câmara, o nosso chargista gentilmente cedido pelo Jornal do Comércio, para brilhantar essa noite. Candidato Maurício Randes, vamos iniciar o nosso bate-papo. Obrigado pela presença, boa noite para o senhor. Primeira pergunta, por que o pernambucano deve votar no senhor? Porque eu venho a essa candidatura com uma trajetória de serviços prestados ao povo de Pernambuco, Aldo. Primeiro no movimento estudantil, depois participando das lutas sindicais, num tempo que ninguém queria advogar para sindicato, eu fiz uma opção para advogar para os sindicatos de trabalhadores. Participei ativamente também das lutas da sociedade civil com a OAB, fui vice-presidente da OAB e conselheiro federal. Depois tive experiência no Executivo como secretário de Assuntos Jurídicos da capital, no governo João Paulo. Depois meus 3 mandatos de deputado federal.
a experiência que eu tive também no setor privado e agora no organismo internacional. Eu estava trabalhando na OEA, em programas de acesso a direitos para os segmentos desfavorecidos dos 35 países do continente. Então eu trabalhava com políticas de acesso a direitos para os afrodescendentes, para as pessoas com deficiência, para a comunidade LGBTI, para migrantes e refugiados, para idosos, para mulheres em situação de violência. Então eu venho com esta experiência, me colocando à disposição de uma reconstrução da política em Pernambuco. Eu penso, Aldo, que a política chegou ao fundo do poço. As pessoas estão desanimadas, estão desencantadas, estão descrentes. E eu estou atendendo um chamamento de pessoas que dizem, olha, se todo mundo que tem uma experiência, mas sabe renovar os métodos da política, se essas pessoas não participarem, a política nunca vai se renovar. Então eu estou vindo para me incorporar as pessoas que resistem e trabalham para a construção de uma boa política e venham com experiência e com uma folha de serviços prestados ao povo de Pernambuco. Vamos começar. Inácio, boa noite, Inácio. Obrigado pela presença. Boa noite, Aldo. Boa noite, Maurício. Boa noite, os colegas de bancada. Bom, eu vou começar logo com a pergunta que está quicando, para que a gente possa matar o assunto e correr para as questões de governo e de política. Quando saiu meu nome, que eu estava na bancada de hoje, eu recebi 8, 9, 10 mensagens de WhatsApp, tal, dizendo, pergunte a Maurício Randes aquilo. Aquilo é a situação do Diário de Pernambuco, dos demitidos do Diário de Pernambuco. Mas, para não parecer uma pergunta corporativista, na verdade eu quero tentar matar uma curiosidade. Por que diabos os irmãos Randes entraram na barca furada que é o Diário de Pernambuco? Com todo o respeito. As pessoas... gente que é filiada ao PSB, ao PCdoB, dizem que aconteceu o seguinte: o PSB, em algum momento lá em 2014 e 2015, convenceu Maurício e Alexandre que era um grande negócio o Diário de Pernambuco. E prometeram verbas publicitárias, que o governo ia chegar junto tal, ia salvar o Diário. E os irmãos Randes entraram. O tempo passou, a crise apertou, os irmãos Randes ficaram pendurados no pincel e cada um do PSB foi cuidar de sua vida. Um foi eleger o filho, o outro foi se eleger, outro foi montar a chapa e os Randes ficaram abandonados. Quanto há de fantasia nessa história e quanto há de verdade? Essa história eu podia simplesmente dizer, olha, eu sou acionista minoritário e estou afastado há 2 anos da gestão. Mas isso não seria uma resposta, né? Eu faço campanha, fiz política a vida toda dizendo a verdade. Então a verdade é que primeiro vocês precisavam conhecer quem é o nosso pai, Raimundo Randes Barros. Um homem que nasceu em Camusim, um homem self-made man, vendeu na feira, veio para cá para o Recife, estudou, se formou em engenharia, fez movimento estudantil, foi presidente do diretório e dedicou a vida dele a levar água aos nordestinos. E nunca teve vida fácil, sempre gostou de desafio. Então Alexandre e eu fomos criados com uma mentalidade muito diferente da classe média típica. Ele era motorista de carro-pipa? Não, ele era engenheiro sanitário. Foi diretor da Sudene, foi presidente da Companhia de Águas. Então, um homem que dedicou toda a sua vida profissional, era um homem inteligentíssimo e sempre dedicado a colocar água na torneira das pessoas. Uma vez eu reclamando de mamãe, quando papai foi ser presidente da Companhia de Águas lá em Natal, eu reclamei porque ele não estava chegando com meus tios, que chegavam 6 horas da tarde. E eu digo, papai, mamãe vem aí, saiu do Recife, estamos todos aqui, era no Rio Grande do Norte. E você não está chegando tão cedo, está chegando 9 horas. Ele me deu uma lição maravilhosa. Ele disse, olha, Maurício, você já nasceu filho de classe média com água na torneira. Depois, ninguém realiza as coisas se tiver aquela horinha para começar o trabalho, para terminar. Muitas vezes eu tomo decisões a partir de uma reunião que se estende, a partir de uma solenidade em que eu encontrei uma pessoa que deu uma dica, deu uma solução. Então eu vim aqui, foi para botar água na torneira do povo que nunca teve água. E eu com 15 anos, eu andava com ele no Rio Grande do Norte todo, inaugurando. E aí aquele senador Zé Agripino, quando ele me encontrou lá no Congresso Nacional, ele disse, Maurício, esse seu Randes é de Raimundo Randes? E aí eu disse, Eu pensei que ele ia formular alguma crítica. Ele disse, olha, se orgulhe, porque seu pai foi o homem que mais botou água nas torneiras do Rio Grande do Norte. Então, eu conto esse episódio para dizer que isso está muito no nosso DNA, no de Alexandre e no meu. Nada para a gente é fácil, tudo é com luta. Alexandre Randes, meu irmão. E eu me orgulho da disposição que ele teve, ele é o acionista majoritário, é o presidente do Diário, tem uma experiência empresarial muito mais
desenvolvida do que a minha, e ele topou isso e eu topei auxiliá-lo. Um desafio de salvar um veículo que não é qualquer veículo. Né? São 2 jornais, o Diário de Pernambuco, a QPE, a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio AFM e a Rádio AM. E era um jornal que ia ser fechado pelos cearenses. Então ia ser fechado. Primeiro, ia prejudicar a comunicação e a história da comunicação em Pernambuco, porque é realmente o jornal mais antigo em circulação da América Latina. Segundo, ia deixar uma legião de profissionais sem mercado. Se paga, e aí a empresa, assim, a rádio, ela é superavitária, mas o jornal agora é que Alexandre está conseguindo equilibrar. Então dá prejuízo. Dá prejuízo. Então ele está já equilibrando. Aí, veja a disposição. Mas foi um erro tático, então, adquirir a empresa? Não, o cálculo não foi de chegar e assumir um controle acionário de uma empresa de comunicação para ficar rico. Não foi isso. Foi o perceber a importância de comunicação e a necessidade que alguém aqui em Pernambuco evitasse o que os cearenses queriam fazer, que era fechar o Diário de Pernambuco. Isso é uma tragédia. Esse grupo Papo e Vida, eles iam fechar o Diário de Pernambuco. Então, eu acho que Pernambuco deveria aplaudir Alexandre pela disposição, pela capacidade de enfrentar os desafios. Isso nós aprendemos com Raimundo Randes Barros. O jornal tem ajudado o senhor, não tem? Nota-se claramente que tem mais destaque para Maurício Randes, aparece mais eu acho diferente assim, o Jornal do Comércio... O espaço é maior, aparece na primeira... Eu acho assim, eu acho que a Folha de Pernambuco está cobrindo equilibradamente, o Diário de Pernambuco está cobrindo equilibradamente, e o Jornal do Comércio omite, esconde. Parece que só tem 2 candidatos. O Jornal do Comércio omite o senhor? Não sai nada. Por exemplo, no dia da Federação das Indústrias, eu fiz uma palestra lá que foi a mais elogiada. A apresentação que eu fiz na Federação das Indústrias. Você acha que o jornal está contra o senhor? No outro dia o Jornal do Comércio não botou nada. O Jornal do Comércio embarcou numa linha editorial de achar que a eleição está decidida por uma polarização. E não é verdade. Vocês são inteligentes, são jornalistas, entendem, sabem que essa eleição está aberta. É a eleição mais distinta de todas da história de Pernambuco. Então, nesse caso, não tem privilégio para o senhor. Não, o Diário não tem privilégio. O Diário de Pernambuco está mantendo a tradição de uma linha correta, de cobrir todas as candidaturas. Mas a gente nota assim, sabe, Randes? Quando abre o jornal, a primeira foto é a sua. Não, né? E a gente sabe que subliminarmente isso é muito interessante para quem lê o jornal. Não, mas não corresponde. As barras são maiores para você, eu digo algumas edições que eu tive a oportunidade de ver, eu não sei se... Não, verifique todos os dias, você vê. Essa história... É rotativo. O Diário de Pernambuco está fazendo, eu estou acompanhando os 3 jornais. Então o senhor acha que o jornal do Diário de Pernambuco está fazendo o que os outros não estão fazendo? Eu acho que estão sérias, equilibradas, estão sendo as coberturas do Diário de Pernambuco e da Folha de Pernambuco. Acho que a do Jornal do Comércio está refletindo uma falsa polarização. Como se essa eleição tivesse só 2 candidatos. Isso não é democrático. Mas estão tratando o senhor como dono de jornal. Eu acho que pode ter isso, né? Pode ser isso, por fato de eu ser acionista. Mas eu sou acionista do Diário de Pernambuco, sou acionista de outras empresas também. E essa história que eu contei, ela tem algum fundo de verdade? Porque no começo, nos primeiros meses, mais do que meses, assim, as páginas do Diário eram de um chapa-branquismo constrangedor em relação ao governo de Pernambuco. Essa história, ela tem algum fundo de verdade ou ela é totalmente fantasiosa? Não. Eu diria assim que todos os veículos impressos no Brasil todo, eu vim agora de passar um ano nos Estados Unidos e vi o Washington Post, visitei a redação do Washington Post, conversei com o pessoal do San Francisco Chronicle. Então, conversei com a imprensa, alguns dos grandes jornalistas americanos, como Michael Barone, que é autor de grandes livros sobre jornalismo. Eu conversei muito com esse povo nos Estados Unidos para entender como é que eles estão fazendo sobreviver os grandes jornais. Porque diante também de fake news, ou a sociedade se conscientiza que a informação é algo estratégico para o desenvolvimento institucional e para a democracia, e a informação ela é séria quando você tem por detrás veículos com esta seriedade, com essa história. Então o povo americano hoje tem clareza de que é importante para a democracia americana a manutenção dos grandes jornais. E para isso a informação tem um custo. Você chega na redação do Washington Post, é uma multidão de jornalistas. E para isso as pessoas estão dispostas a pagar. Eu vi, por exemplo, de um cidadão de São Francisco, ele dizer, não, eu não vou querer ficar recebendo informação apenas possível fake news na internet ou dos jornais do leste americano. Eu quero receber informações do jornal sério daqui de São Francisco. Deixa eu Inácio concluir para poder passar para a SESP, para rodada, para avançar. Mas só para concluir isso, então, a sociedade vai precisar perceber que o jornal produz informação séria, testada, que não é fake news, e que isso tem um custo, e que a sociedade precisa arcar com esse custo. Mas a realidade hoje no Brasil é que todos os jornais do Brasil precisam muito da publicidade oficial.
de Estado, União e municípios. E uma das coisas que colocou em dificuldade é que, diante do aperto fiscal de Estado, município e União, todos eles diminuíram as verbas para todos os jornais. Então, todos os jornais estão em dificuldade. Então, só para fechar, já que coube para a concluir que eu tenho que o papel de inquisidor nesse tema aqui, por acaso, aí eu tenho curiosidade pessoal em relação a Maurício Randes, advogado trabalhista, inclusive do sindicato jornalista, do sindicato, acho que dos bancários também, eletricitários e tal. Como é que tu se sentes sabendo que foram demitidos 38 ou 37, 40 jornalistas que não receberam um centavo de multa rescisória? Como é que tu se sente? Inácio França, ninguém gosta, salvo aquelas pessoas perversas que estiver fazendo a gestão de uma empresa, ninguém gosta de fazer demissões, né? Mas às vezes a receita não é suficiente para a despesa. Então, eu já estou afastado há 2 anos, mas eu sei que a atual gestão do Diário de Pernambuco precisa fazer essa escolha de Sofia. Entre o recurso para pagar aqueles trabalhadores que estão e depois, quando for melhorando, vai pagando, fazendo acordos com aqueles que saíram. Só que as pessoas, às vezes, esquecem de ver o copo d'água, que às vezes tem metade de água e metade de oxigênio, não é isso? E aí, por exemplo, uma pessoa que saiu mês passado, ela ia sair há 3 anos, graças à disposição do meu irmão, que colocou dinheiro da poupança, até a poupança da nossa mãe, foi colocada para pagar a folha do jornalista do Diário de Pernambuco. Então, eu quero dizer, Aldo, eu tenho orgulho pela disposição do meu irmão, pelo altruísmo de pegar recursos próprios, como eu também peguei recursos próprios para pagar a folha dos trabalhadores do Diário. Mantendo, a grande maioria, nós conseguimos manter, o Diário, mesmo depois que eu saí, o Diário de Pernambuco conseguiu manter durante 3 anos. Pessoas que iam perder o emprego 3 anos antes, por decisão do Apvida. Porque pelo visto aí, mas foi um assunto importante. Tem gente que fica usando isso para fazer intriga política. Mas pelo visto, para a gente encerrar esse assunto, ou talvez voltar, pelo visto não foi um bom negócio comprar o Diário. Não, mas foi Vocês perderam dinheiro. Sem dúvida. O grupo perdeu dinheiro. Não, e continua perdendo, sem dúvida. E por que continua? Não é melhor Porque vender, tem compromisso com a sociedade, tem compromisso com a comunicação de Pernambuco. Não é um jornal de 192 anos, você não joga fora, assim da noite para o dia, não. É um compromisso pernambucano, que isso aí devia ser reconhecido. Que o Apvida não teve, porque ia fechar. Desculpa, para a gente esclarecer, o Apvida, é o grupo que era o grupo de Opinião, que era acionista, controlador do Diário, ia fechar e ia colocar todo mundo no olho da rua. Vamos para Sérgio Montenegro, para a gente, o tempo está passando. Boa noite, candidato. Boa noite, os amigos da bancada aqui. Queria voltar um pouquinho no passado e entrar na questão política. Nós temos aqui na história, em 2012, uma prévia do PT que a gente sabe que terminou de uma forma muito tumultuada. O prefeito João da Costa disputava a indicação para uma nova candidatura, o senhor disputava com ele lá e houve aquele tumulto todo, a intervenção nacional, do diretório nacional do PT, que terminou resultando na candidatura de Humberto Costa e os 2 afastados. O senhor, depois disso, renunciou ao mandato, deixou o partido, se disse desiludido com a política. Depois de tudo isso, começou-se a se falar numa espécie de intervenção branca do então governador Eduardo Campos nessa questão aí, talvez tivesse se movido para beneficiar o candidato dele, que era Geraldo Júlio, a quem o senhor declarou apoio logo depois que saiu do PT. O que é que há de novo, para seguir o que Inácio falou, o que é que há de fantasia e de realidade nessa história do envolvimento de Eduardo Campos nessa questão e, depois disso, na sua filiação ao PSB? Sérgio, você verificou que o que as cúpulas do PSB e do PT fizeram agora com Marília foi algo análogo ao que a cúpula do PT fez naquela eleição de 2012? Sim. Ou seja, eu não tinha ali, eu era deputado federal, tinha participado da articulação PT eleito já no terceiro mandato, tinha sido líder da bancada do PT na Câmara, do presidente Lula, tinha sido presidente da CCJ, tinha eleito o presidente Marco Maia, tinha participado do núcleo da coordenação e fui chamado para ser secretário de governo aqui em Pernambuco para trazer investimentos para o Estado. Então, a pernambucanidade ali de novo falou mais alto. E aí, quando chegou em 2012, não fui eu que fui pedir para ser candidato a prefeito na prévia. Foi Humberto Costa, a direção do partido, que vieram me pedir para disputar com o João da Costa a prévia, porque todo mundo sabia que o João da Costa tinha feito uma péssima administração e que não seria reeleito. E aquilo aí ficou parecendo... E depois ficou parecendo uma armadilha. É isso que eu vou contar, deixa eu terminar. Aí o que é que aconteceu? Aí eles me chamaram para disputar. Quando eu comecei a disputa, quando eu entro na disputa, eu entro para valer.
Então, fui lá dialogar com a associação de moradores, com a militância, com os sindicatos, com as entidades. Eu reconectei a militância, uma parte da militância que já estava desenganada com a política, já em 2012. Eu reconectei. Aí, ó, sinal amarelo, o receio, porque ali eu iria ganhar de João da Costa, a gente estava com mais base, se não fosse algumas trelas que foram feitas naquele processo. Para resumir, e a gente ir para outras questões, o que é que aconteceu ali? O velho truque. Fabricaram a dificuldade, que foi colocar a minha candidatura, e eu estava reconectando a militância, para depois vender a facilidade, que Humberto achava que ia ser o Técios. Ficou em terceiro ou foi quarto lugar, não é isso? Então ali, naquele período, em seguida eu saí do partido, tomei uma decisão que era para dar um exemplo, não com um discurso na tribuna que eu poderia fazer. Fazia um discurso, saía do partido, criticava todo mundo e ficava lá agarrado no osso, como muita gente aí faz. E eu quis dar um testemunho na prática. Minha família, meus amigos sabem o que eu sofri ao renunciar ao mandato. Quando eu decidi que não podia ficar num partido que tratava a militância desse jeito, que eu era um representante da militância, tinha um mandato de deputado federal, mas sempre fui militante. Ora, se uma cúpula partidária, um cartório burocrático, trata a sua militância daquele jeito, aquele partido não era digno de que eu continuasse. Tomei essa decisão. Depois eu disse, mas não vou ficar no mandato. Aí renunciei ao mandato, para dar um testemunho à juventude, que alguém que é da política, que eu sou da política, acredito na política, mas não aceito o vale tudo. Esse vale tudo que você está vendo aí, que a cúpula do PSB se juntou com a cúpula do PT, tirou a candidatura de Marília Arraes para não dar o tempo de televisão a Ciro Gomes. Isso é um horror, Sérgio. Isso é uma manobra de cartório, um casamento de conveniência eleitoreira, que foi feito aqui em torno da candidatura de Paulo, retirando a candidatura de Marília, para não dar o tempo a Ciro. Isso é a velha manobra da velha política, tentar juntar água e óleo, que a militância do PT, vou concluir, a militância do PT e a militância do PSB, elas se odeiam, não se comunicam, isso é interesse eleitoreiro, casamento de conveniência. E passaram a campanha todinha até agora, dizendo que o candidato era Lula, quando ele sabia que o candidato não era Lula. Deixa eu pedir mentindo para a população. Deixa eu pedir permissão para o senhor, para os colegas. Eu tenho que ir a um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com o segundo bloco para rodar a mesa. Marcelo, Arthur, Antônio, Jairo, enfim. E a gente continuar, peço permissão para o senhor. Daqui a pouco a gente volta. Maurício Randes, conosco hoje no Roda Viva Pernambuco, candidato ao governo do estado pelo PROS. O Maurício Randes, que pertence ao PROS, disputa o governo, nosso convidado de hoje. Vamos para o segundo bloco. Marcelo Montanini, eu volto perguntando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aldo, candidato. Primeiro eu queria fazer uma pergunta em cima do que ele perguntou, né? Sérgio levantou todo o histórico, também foi dito no começo do programa a biografia, e o senhor vem e se apresenta como novo, com um partido, com algumas práticas da velha política, que a gente pode falar não só da questão ideológica, que, enfim, a gente não pode dizer qual é a matriz ideológica do seu partido, porque presencialmente tentou com Marina, com Alckmin, com Bolsonaro, com Álvaro Dias, hoje está com o PT. Tem alguns estados apoiando candidatura de Bolsonaro, candidatura do DEM, do PSDB. E o senhor, com essa biografia que já foi falada, saiu da política, voltou, já teve cargo, já teve mandato, e agora se apresenta como novo. Como convencer? Por que o senhor é o novo? Sou novo pelas práticas. Em primeiro lugar, quando eu falo de justiça social, Marcelo, você é muito novo, você talvez não tenha acompanhado. Quando ninguém queria ser advogado de sindicato, eu era advogado de sindicato trabalhador. Mas isso é coisa do passado, né? Não, mas mas a história da pessoa, você só faz alguma coisa no presente em função do que você fez. Mas se vai levantar um histórico, então já não é novo. Não, eu sou novo, vou dizer por que eu sou novo. Sou novo na prática, Marcelo. Então, na prática, quando eu estou na política, fazendo uma proposta de justiça social, eu estou com uma história toda, uma trajetória toda de justiça social. Você não sabe o que é trabalhar, por exemplo, 4 anos para um sindicato, gratuitamente, porque você acredita que aquele sindicato é importante para organizar os trabalhadores. Isso está na minha história.
Depois, como deputado federal... Qual foi o sindicato, candidato? Sinisprev. O senhor trabalhou de graça para todos eles? Para muitos desses sindicatos. E nunca ganhou nada? Não, sempre ganhei. Mas tá. depois, então não trabalhou de graça? Trabalhei durante 4 anos, por exemplo. Você já trabalhou 4 anos de graça? Eu já trabalhei. Eu já trabalhei 2 anos e meio de graça. 2 anos e meio. Pronto, eu trabalhei 4. Então, se você chegar e pegar para um sindicato, você ficar trabalhando, porque aquele sindicato ainda não tem condição de lhe pagar, e você ficar como advogado. Mas ao final teve um ganho? Ou não. Teve sindicatos que eu não tive ganho. Não ganhou, mas trabalhou. Sim, mas trabalhei. Porque eu acredito nos sindicatos de trabalhadores. Então, é uma vida dedicada a uma causa, Marcelo. Ponto 1. Segundo, eu estou fazendo uma campanha, Aldo, dizendo a verdade. Você está vendo aí uma campanha de mentiras. Eu estava dizendo aqui no intervalo. Então todos os outros mentem. Não sei se todos os outros, eu estou vendo muita mentira. Tá. Mentira do Paulo, mentira do Armando, por exemplo, do Paulo e Armando passaram a campanha sabendo que Lula não era o presidente, passaram a campanha eleitoral quase toda, até 3 dias, dizendo que o candidato era Lula, que meu presidente era Lula, para pegar carona na popularidade de Lula. Eu vi Armando com a estrelinha ainda que desbotada e vi Paulo no PSB, que odiava Dilma Rousseff, está agora calado, parece que o governo de Dilma Rousseff foi bom e parece que tudo de errado foi o governo de Temer. Eu estou procurando dizer a verdade, pelo menos o que eu acho que é a verdade, que eu não sou dono da verdade. Mas o que eu acho que é a verdade é que o Brasil começou a desandar, foi no governo de Dilma Rousseff. E o governo de Dilma Rousseff foi escolhido por quem? Por Lula, que botou na chapa Dilma e Temer. E aí o governo de Temer é muito ruim, mas o governo de Dilma foi muito ruim. E aí o que é que eles estão fazendo campanha? Dizendo que só o governo de Temer foi ruim, como se o governo de Dilma fosse bom. Foram 14 milhões de desempregados, Marcelo. Depois eles sabiam que o candidato a presidente não era Lula, era o ex-prefeito de São Paulo. Então, fizeram política sem dizer a verdade. Eu poderia fazer política, ou essa candidatura a governador, tentando pegar carona na popularidade de Lula, só que isso não era correto. Eu podia, porque os valores pelos quais o povo gosta de Lula são os meus valores, são os valores que eu pratiquei em toda a minha vida de advogado, de trabalhador, de advogado dos movimentos sociais e de deputado federal. Deixa eu terminar isso? Vou terminar. Passar para o Jairo então, para ele perguntar. É novo, sim. Porque é novo nessa política brasileira não fazer política com intriga, fazer política olhando nos olhos, dizendo a verdade, fazer política coerente com a sua história. Isso é muito novo. Porque o que está sendo feito aí são manobras de cartório como essa que eu disse, para tirar o tempo de televisão de Ciro Gomes e fazendo campanha sem dizer a verdade. Isso é que é a velha política. Deixa eu passar para Jairo. Agora, candidato, antes de passar para Jairo, o senhor foi líder importante do PT, um deputado... Fui líder da bancada na Câmara de 82 deputados. O senhor tem raiva de Lula hoje, é? Não, eu discordo. Mas o senhor fala com uma certa mágoa de Lula, mas tem mágoa pelo que Lula fez? Eu estou falando com veemência para Marcelo, porque veio dizer que a minha candidatura não era nova, porque eu tenho 56 anos. Às vezes uma pessoa com 100 anos... Desculpa. A sua idade não tem nada a ver, tem a ver o seu histórico. Pronto. Ele elencou 31 anos de vida. Eu estou dizendo que o meu histórico é novo. Porque é prática nova na política brasileira. O que o Brasil precisa é desse tipo de prática. Mas de Lula o senhor tem mágoa, raiva ou não? Eu vou falar a questão de Lula. Para mim, a questão de Lula é a seguinte. Lula fez muita coisa boa. Fez Bolsa Família, fez políticas sociais. Para Pernambuco, especialmente, trouxe a refinaria da Petrobras, começou a Transnordestina. Só que parece que só foi Lula, né? Houve uma participação daquelas forças. E eu, inclusive, me sinto como deputado federal, líder da bancada de Lula na Câmara, eu fui coautor de muitas dessas iniciativas. Então, isso é positivo, Aldo. Agora, isso não quer dizer que Lula não comete erros. Lula, deixa eu terminar. Lula cometeu muitos erros, a começar com essa frouxidão em relação à corrupção. Seus principais ministros estão presos, ele próprio está condenado, está respondendo outros processos. Então, é preciso ter a coragem de dizer que Lula não é santo, nem é Deus, como uma certa seita fica querendo dizer ou sem acreditar para pegar carona em sua popularidade. Eu, repito, poderia fazer a candidatura a governador pegando carona na popularidade de Lula, porque fui coautor de muitas das propostas dele. O senhor conviveu bem com ele, o senhor nunca notou não que ele era... Mas deixa eu concluir isso. E podia fazer, porque ajudei a trazer muitas das coisas. E fui líder da bancada. Não estou fazendo por honestidade, porque digo honestamente para as pessoas o que eu acho que foi positivo do que ele fez e o que foi negativo. Por exemplo, ele errou muito nas suas escolhas. Quando ele escolheu Palocci para ser ministro da Fazenda, era um cara que desde ali, eu sem ter elemento, eu já sentia que não era um cara sincero, que não era um cara correto. Está aí agora vendo só o quadrado, não é isso? Lula escolheu Dilma Rousseff, que eu achava um absurdo. Eu me lembro que eu comentando com o Tasso Genro, com o Zé Eduardo Cardoso, não é possível
quando começou-se a falar que Lula ia colocá-la. Eu digo, não é possível que vai colocar essa senhora para ser presidente da República, é despreparada. E aí ela foi um desastre, que desandou a economia brasileira. Concatenar para poder eu vou terminar. E ela botou 14 milhões de desempregados, desandou a economia brasileira, botou na vice Temer, que foi outra tragédia, e as pessoas estão dizendo que ela é vítima. Vítimas são os 14 milhões de desempregados. Uma rápida pergunta, sim ou não? O senhor se arrepende de ter convivido com Lula? Não, eu acho que Lula, naquele momento, cumpriu um papel histórico. E hoje o senhor descarta ele? Eu acho que ele hoje está fora do jogo. Então, o candidato é Haddad. Ele, né? O candidato é Haddad. O candidato que eu acho que vai superar a fase ruim da política brasileira de hoje chama-se Ciro Gomes. Ele vai eliminar, ele vai superar essa polarização PT-PSDB que fez muito mal à sociedade brasileira. Vamos rodar. Jairo Lima. Estanque a democracia. Jairo Lima. Bom, boa noite, Aldo. Boa noite, colegas. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectador. Justamente em cima do PDT. O PDT compõe a sua chapa majoritária, sua candidata a vice-governadora é a Isabela de Roldão, que é do PDT. O PDT compõe a base governista, não saiu do governo, né? E a gente fica imaginando aqui o que faria o senhor não compor novamente com o PSB num futuro governo, numa futura composição, já que o senhor está tentando se desvincular também da base governista para ser oposicionista nessa campanha. Jairo, a minha candidatura e de Isabela de Roldão tem um perfil muito claro. Nós estamos dizendo ao povo de Pernambuco, se o pernambucano está satisfeito com essa situação que está aí, ele vota no atual governador Paulo Câmara. Se ele está acomodado com esse Pernambuco desanimado, esse Pernambuco estagnado, esse Pernambuco atemorizado. Se ele quiser voltar ao passado, aquela velha prática conservadora, ele vai encontrar no palanque do senador Armando Monteiro uma alternativa de uma oposição conservadora. Se ele quiser uma oposição progressista, à esquerda, inovadora, renovando o método de fazer política, ele tem no cardápio a candidatura Maurício Ramos e Isabela de Roldão. Você sabe, Jair, que você acompanha a política, que a primeira parte das decisões da democracia é a elaboração do cardápio. E com esse sistema político altamente concentrado, que foi a reforma feita por Eduardo Cunha, com o apoio dos grandes partidos, as coisas são muito decididas no processo nacional, as coligações. E você fica no Estado, para você compor as coligações, às vezes com uma certa dificuldade pelo que está sendo feito nacionalmente. Então esse sistema político brasileiro ele é moribundo, ele está na sua fase terminal. Daí vai surgir um novo sistema partidário. E aí o que se trata nesse momento é de você apresentar uma alternativa para Pernambuco com conteúdo programático. Isso aí nós estamos fazendo com toda clareza, mesmo sendo uma coligação menor, com apenas 3 partidos, navegando em meio em 2 grandes superestruturas. Mas voltaria para o PSB? Superestruturas. Não há hipótese. Desculpa, candidato, acho que o que já faz 2 anos que eu saí do PSB, 2 ou mais anos. Vou passar para o Antônio Lucena e depois para o Arthur, mas acho que o que o Jair quis dizer é essa permanência de cargos do PDT no governo. O senhor não se incomoda com isso, não? Assim, tem 80 cargos do PDT dentro do governo. Aí você quer o quê? Que eu chegue lá como coronel velho do asfalto e mande sair as pessoas que estão lá? Não seria mais coerente, não, para ter uma candidatura independente? Mas eu não mando nelas, Aldo. Isso é a velha política que você está reproduzindo aí, do jeito autoritário, que porque é candidato a governador, vai mandar as pessoas pedirem demissão do emprego. Às vezes, mas não seria o rompimento com o sistema que tanto o senhor fala, não? Não, eu não estou falando rompimento com o sistema. Eu estou dizendo construir uma nova política. A começar por eliminar esse negócio do caciquismo. Não é porque eu sou candidato a governador que eu vou mandar nas pessoas que eventualmente são filiadas a um dos partidos da coligação e ocupam cargos públicos. Quem falava em nova política era Eduardo Campos. Né? Eduardo Campos tem essa coisa da nova política. E ele é dono da ideia de querer construir uma nova forma de fazer política. Eduardo Campos estava justamente percebendo que tinha que reinventar a política. Uma coisa que ele dizia com razão era essa velha polarização PT e PSDB já deu o que tinha que dar. E você vê, ainda hoje... tem gente pensando com essa lógica, uma lógica de polarização, uma lógica binária. Na verdade, uma democracia ela é muito mais do que apenas um contra o outro. É preciso você identificar propostas programáticas comuns para você ter saltos de qualidade. Antônio Lucena, cientista político, faz a pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos os colegas da bancada. Mas trabalhando sobre essa questão das alianças, né, e ter uma dúvida com o senhor. Veja,
Essa sua candidatura ela foi feita meio que tardiamente. Foi. Né? Ela foi apresentada meio que, digamos assim, em cima da hora. O senhor se coloca como candidato do futuro, né? Mas ao mesmo tempo parece que algumas coisas atropelaram, como por exemplo o conteúdo que o senhor apresentou ao TRE do seu programa, ele só tem uma única página. Né? Então parece que as coisas meio que foram feitas em cima das coxas. O que é que você teria a dizer sobre isso? Por que essa constituição da sua candidatura ela demorou tanto tempo? E também o que lhe distingue dos outros políticos, já que inclusive o senhor fez parte do próprio governo Eduardo, Paulo Câmara e assim por diante? Antônio, você percebeu que, você acompanhou o processo e viu que Pernambuco estava insatisfeito, como está, com o atual governo. Pernambuco não está vibrando com a oposição conservadora. E Pernambuco estava buscando uma alternativa. Essa alternativa estava sendo construída há 2 anos pela candidatura da vereadora, da Marília Reis. Essa candidatura foi tirada num verdadeiro estupro político, uma manobra dos cartórios do PT e do PSB, com os cartórios daqui, com os cartórios nacionais, sobretudo para evitar que Ciro Gomes tivesse o apoio do PSB, porque a maioria dos diretórios regionais do PSB queriam apoiar Ciro Gomes. Isso daria um tempo de televisão, uma musculatura muito grande à candidatura. Então, houve uma combinação de interesses de não fortalecer o tempo de televisão e a candidatura de Ciro Gomes e tirar a Marília Reis, que ameaçava a eleição do atual governador. Então, as pessoas estavam me chamando, eu estava fazendo um trabalho que estava me entusiasmando lá na OEA, com direitos humanos, acesso a direitos dos setores vulneráveis. As pessoas estavam me chamando, a princípio, para ser candidato a senador. E aí depois, no processo, como houve o estupro da retirada da candidatura de Marília, nas negociações, nos diálogos entre os partidos, eu fui instado a ser o candidato da coligação a governador, pelo fato de ter sido líder da bancada, presidente da Comissão de Justiça, ter o trânsito que eu tenho em Brasília, a experiência política e a capacidade de renovar os métodos. Porque esse diálogo que nós começamos a travar só tinha sentido se fosse apresentar uma candidatura com esta ideia-força, a ideia-força de reconstruir o método de fazer política. E as pessoas estão percebendo, estão vendo que nós estamos fazendo uma campanha totalmente diferente. Você não vê aquele horror de militância paga, você não vê essas coligações com as pessoas se odiando entre si. Mas não é porque não tem dinheiro? A campanha de vocês é pobre. Não, mas a gente podia estar no esforço desesperado. Mas se tivesse dinheiro, não ia fazer o mesmo que os outros fazem? Não, não iríamos não. Não iríamos não. Não iríamos. Como é? Muito pouco a rua, tem voltado mais a reuniões internas. Não, eu tenho conversado com as pessoas na rua, sem precisar de vir aquela enturragem de militância paga. Sem produção. Que aquilo ali está uma coisa lastimável. Arthur Leandro, porque isso tem custo depois na administração. Essa estrutura loteia, essas grandes coligações, loteia cargos e depois compromete contratos futuros. Isso é a velha política que nós estamos rompendo com ela ao fazer uma candidatura como estamos fazendo. Arthur Leandro, cientista político. Boa noite. Boa noite. A imagem que o senhor tem apresentado na sua candidatura é exatamente a imagem de um político do futuro que traz um novo alento para o modo de se relacionar com os adversários, de dialogar com a sociedade. Isso faz parte da imagem e da proposta que o senhor traz a partir da sua interlocução com a imprensa e com a sociedade. Eu queria falar de futuro nesse sentido, né? Ontem saiu a pesquisa do IBOPE aqui para o estado de Pernambuco e essa sua proposta ela tem pontuado 3%. No conjunto das candidaturas, enquanto que o governo do estado, o candidato a governador à reeleição, ele lidera, né, seguido pelo senador Armando Monteiro, disparado lá na frente, né? Inclusive a gente não tem ainda a definição se a reeleição vai ser no primeiro turno ou vai para o segundo turno, e o senhor vem com 3 pontos. A se manter esse cenário, provavelmente o senhor vai para a oposição, agora, depois, com o fechamento das urnas, a partir do ano que vem. Que tipo de oposição, se esse for o caso, se essa for a tendência a ser confirmada, o senhor vai fazer? Se o urubu cantasse, estava na gaiola, né, Arthur? Essa eleição não está definida. É uma eleição que não está ainda empolgando a população. Candidato. O Paulo Câmara tem quase 30, o senhor tem 2? Não está em aberto. Você tem um terço. Um terço tem 2 semanas de eleição, né? 3, né? 2 semanas praticamente. 20 dias. 20 dias. 3 7, 21, 3 semanas. Então, o que é que eu quero dizer a você, Aldo? Que essa eleição ela é totalmente diferente, Arthur, das demais que nós temos no nosso histórico. As pessoas estão desencantadas com a política. A política foi ao fundo do poço. Então, no primeiro momento, essas grandes estruturas, com grandes tempos de televisão, com muitos candidatos a deputados, recursos aí sobrando para cabos eleitorais, para vereadores, é um horror.
Mas, né? olha, desculpe interromper ele de novo. Se o senhor pudesse não fazer do mesmo jeito, se o senhor tivesse dinheiro, muitos candidatos pedindo voto para o senhor, não queria, não? Não, com essa estrutura de ficar dando não sei quantos R$1.000 para não sei quem, não queria. Mas quem está dando tantos R$1.000 assim? Aí você sabe. Não, eu estou perguntando o senhor, o senhor é que tem que responder, não sou eu que sou candidato, não. Você candidato não, você disse aqui na sua pergunta. Quem é que está dando dinheiro? Você disse na sua pergunta que se eu pudesse, eu também estaria iguais aos outros candidatos, dando muito dinheiro. Então você admitiu que estão dando. Ok? É possível que sim, é possível que não. O telespectador sabe. O telespectador sabe. Que aí o que está aí é um horror de militância paga, uma coisa que atinge até a própria dignidade da democracia. Você sabe disso e o telespectador sabe. Mas, Arthur, o que é que eu quero dizer a você? É que essa eleição está em aberto. Mesmo nos que estão respondendo à pesquisa, você tem um terço que é não. Não sabe, branco, nulo, indeciso. Então a eleição está em aberto em primeiro lugar por isso. Em segundo lugar, porque as pessoas tendem a responder com aquela coisa assim que está muito em evidência das grandes estruturas. Perceber que há uma alternativa, que essa candidatura Maurício Randes e Isabela de Roldão, da nossa coligação Pernambuco que você quer, é um processo. Primeiro o gente fica conhecendo, eita, tem uma candidatura alternativa. Depois ele vai ouvir, vai prestar atenção. Depois ele vai perceber a viabilidade. E aí o que eu quero dizer, e foi muito bom você levantar isso, é que uma eleição em aberto, que ainda tem 3 semanas, dá tempo sim de o eleitor não ser guiado pelas pesquisas. Você acha que reverte? Acho que reverte. Candidato, candidato, o senhor falou em truque de Tércios, mas esse tem que ser um truque de Mandrake, né? Não, de Mandrake não. As pessoas terem informação. Quando elas começarem a ter informação, que tem uma alternativa política, fazendo diferente, renovando o método de fazer política, mas com experiência política, porque também um momento de reconstrução da política, é preciso você saber pessoas que entendam como é que se dá a política e que rejeitam Mas isso falta a velha tempo, né? forma O de seu fazer tempo política. é pouco na TV e no rádio, né? O senhor tem o quê? 40 segundos. Tem 40 segundos é pouco para passar essa mensagem. E a única forma de passar a mensagem não é só na propaganda eleitoral mídia de social, rádio e TV. tal. Aqui vocês estão Tem um gentilmente, espaço né, eu quero razoável. agradecer a TV Nova, está propiciando um momento para eu dialogar com a população de Pernambuco. Perfeito. Eu dialogo nas ruas, nos sinais, nas redes, feiras, nos mercados, nas mídias sociais e nas reuniões presenciais. Ontem, por exemplo... Candidato. Vou para Inácio para depois rodar. Você queria complementar? Por favor, Inácio, perdoe. Só para... Que o tema ainda é oposição, mas dentro de uma perspectiva, então, mais otimista para a coligação que o candidato representa, que é colocar a situação da sua chapa sendo eleita no governo do Estado, e a gente tem um cenário nacional em que provavelmente um dos seus adversários, das candidaturas que o senhor repudia como sendo representante daquilo que não deve ser feito, Haddad ou Bolsonaro, deve estar eleita na presidência da República. Como é que o governo do Estado vai se relacionar com o governo federal dentro desse cenário? Ou vai ser Ciro? Com protagonismo político. Eu ainda acho que as pessoas aos poucos vão perceber que, por exemplo, aqueles que não querem Bolsonaro, que estão no campo progressista, no campo da centro-esquerda, no campo de propostas que promovam mais igualdade social, vão perceber que entre Haddad e Ciro, que estão nesse campo, né, de centro-esquerda, Ciro tem mais condições de derrotar Bolsonaro. Não pela pessoa de Bolsonaro, mas o que Bolsonaro representa, né? A defesa da volta da ditadura, da violência, né, o machismo, a homofobia. Ou seja, quem não concorda com esses valores vai fazer um voto estratégico. O voto estratégico é quem tem mais condições de derrotar o cara que representa esses valores, que é o Bolsonaro. E as pessoas vão percebendo que Ciro tem mais condições. Por quê? Porque Haddad ele tem menos rejeição aqui em Pernambuco, porque, evidentemente, Lula fez muita coisa boa para Pernambuco. Mas se você anda em outros estados, é uma rejeição muito grande, aquela volta da polarização PT-PSDB. Então, muitos analistas, com razão, estão chegando à conclusão que Ciro tem mais condições de derrotar Bolsonaro do que Marina ou do que Haddad, que estão nesse campo progressista. Então, eu tenho esperança que Ciro ganhe. Mas independente se Ciro não ganhar, se Haddad ganhar, eu tenho diálogo com ele também, ele está na centro-esquerda. Se Bolsonaro ganhar, nós vamos ter altivez. E eu sei como é que as coisas acontecem em Brasília. Eu tive em Brasília 12 anos, eu impunha os interesses de Pernambuco de Brasília, sem me meter com construtora, com nada errado, eu consegui executar minhas emendas pela força política que eu tinha como deputado federal.
Todos os anos eu estava na lista dos 10 deputados federais mais influentes. Então é esta experiência, Arthur, que eu estou colocando à disposição do povo de Pernambuco para experimentar uma alternativa diferente dessas duas opções que estão aí, ou o Pernambuco atual ou o Pernambuco da oposição conservadora. Deixa eu pedir sua permissão, eu tenho que ir para mais um intervalo, aos colegas de mesa. O programa tá bom, daqui a pouco a gente volta para dar sequência. Participe do programa, entre em contato conosco através das mídias sociais. Esse programa, se você perdeu algum trechinho dele, você pode resgatar em todas as mídias sociais. Está lá ao vivo também pelo Facebook. E aos domingos a gente reprisa esse programa à 1 da tarde. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Roda Viva Pernambuco. O candidato ao governo do estado de Pernambuco, Maurício Randes, é o nosso convidado hoje. Na próxima terça-feira será a vez de ouvir o candidato Armando Monteiro Neto. Acompanhe o Roda Viva Pernambuco em todas as nossas mídias sociais. Vamos voltar para esse bloco. Candidato, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou fazer dentro dessa salada eleitoral. O seu candidato ao Senado, que inclusive pontua 5 vezes mais que o senhor nas pesquisas eleitorais, o Silvio Costa, defende com unha e dente Lula. O senhor odeia Lula no momento. Não odeio Lula. Tá, o senhor não gosta dele no momento. Não bota palavra na minha boca. Ok. O senhor... Eu estou percebendo o prazer com que você diz que Silvio tem 5 vezes o meu voto. Eu senti o prazer. Eu senti o seu prazer. Vamos para a pergunta. Aí tudo bem, mas não bote palavras na minha boca. Tudo bem. Não é odeio Lula. O senhor não tem simpatia. Eu digo a verdade sobre Lula. Não pegue carona. Tá, deixa eu concluir. Digo os acertos dele e os erros dele. Deixa eu concluir. Eu estou dizendo a verdade ao eleitor. Ok. Então, o senhor não tem simpatia hoje por Lula e Dilma, ok? Está correta a colocação? Seria o termo bom ou não? Não tem simpatia hoje pelos dois? A questão não é simples assim, é simpático ou antipático, não é isso. Tá. Eu disse aqui, mas hoje o senhor eu reconheço os acertos de Lula e faço as críticas aos grandes erros dele. O senhor hoje não os defende. Não os defende. Silvio Costa, ao contrário do senhor, defende os dois com unhas e dentes. Isso. Como é que é essa chapa? Um pedindo voto para o PT, para Lula, e o senhor, esse antipetismo. Como é que vocês... Você consegue ver a diferença, Aldo, entre quem pede voto para 2 presidentes no mesmo campo político e quem pede voto, por exemplo, a chapa do atual governador tem um senador que pede voto para Haddad e o outro senador pede voto para Alckmin, não é? Humberto pede voto para Haddad, Jabas pede para Alckmin. Alckmin está no campo da centro-direita, Haddad está no campo da centro-esquerda. É uma esquerda já um pouco envelhecida, mas é no campo da esquerda. Aí o que, então, que acontece? Haddad e Ciro se equilibram nesse caso. É porque os dois estão no campo da centro-esquerda, percebe? Então a minha coligação ela tem afinidade programática. Lídia Brunes e Silvio Costa, os 2 candidatos ao Senado, pedem votos para Haddad. Eu e Isabela, candidata a governador e vice, pedimos voto para Ciro Gomes. Ambos estão no campo da centro-esquerda. Então, é totalmente diferente, por exemplo, Júlio Lócio, que está pedindo votos para Marina, mas está agora aliado com o pessoal de Bolsonaro. Isso é incoerência programática. Como tem esta incoerência programática nessa aliança PT, PSB e MDB, mas que seria melhor, eles se odiando entre si. Seria melhor que pedisse voto para um só, seria? O senhor entende dessa maneira ou não? Não, porque essa eleição ela está muito livre. É um novo modelo de eleição. É, porque as pessoas estão formando as suas chapas, porque estão se rebelando contra os cartórios dos partidos. Inácio, perfeito. Inácio. Nesse novo modelo de eleição, em tese, as eleições, as campanhas estão mais austeras, aparentemente. Elas contam... todas. Calma. Elas contam com o tal do fundo partidário. Fundão? Aí o fundo partidário é usado para pagar as despesas que apresentam nota fiscal, a impressão de material, a produtora de vídeo e tal. Mas tem um dinheiro que não se contabiliza. O dinheiro da compra de voto no dia 7 de outubro. Não é só isso, não. O dinheiro da militância paga na rua é pago em dinheiro espécie. Eu duvido muito que o militante daquele dê recibo. Nota fiscal. Eu acho que não tem nota fiscal. Não. Enfim, e o dinheiro principalmente que é derramado, principalmente pelas campanhas proporcionais, mas não só elas, no dia 7 de outubro, dia 6 de outubro, que é dinheiro vivo que circula. E esse dinheiro não é contabilizado. Esse dinheiro continua vindo de Caixa 2, continua vindo de campanha, continua vindo de empresa que é beneficiada
por vários contratos com os vários governos e tal. E aí eu não estou perguntando se isso é verdade. Isso acontece, isso é um fato. Isso é um fato e todo mundo acha que não tem, tal, ou diz que não tem. Como resolver isso? Como combater isso? Como é que vai se resolver esse negócio? Quando é que as pessoas vão deixar de comprar voto e de vender voto? Em primeiro lugar, você está implícito na sua pergunta, Inácio, correto o assunto que você traz, que o eleitor precisa mudar a atitude, né? Não banalizar o voto. Eu acho que está na hora, o Brasil foi ao fundo do poço, ninguém está acreditando na política. É preciso o eleitor, em vez de ele simplesmente exercer um voto de protesto, muito desse voto de Bolsonaro é o protesto, e um protesto mal informado, porque o sujeito quer votar em Bolsonaro para protestar contra tudo isso que está aí, com raiva, né? Contra tudo isso que está aí, como se Bolsonaro fosse antítese a tudo isso. Bolsonaro é deputado federal 7 mandatos. Fica botando o pai, o filho, o primo, não sei o que, todo mundo. É a velha política. Bolsonaro é tão velho quanto, mas induziu ao erro. E as pessoas ficam pensando, como eu estou contra a política, eu vou dar um voto de protesto, de raiva, como o Aldo disse, nesse Bolsonaro. Mas aí se a pessoa refletir um pouco mais, por isso que eu gosto do debate. Né? Eu adoro esse formato aqui do Roda Viva, que a gente fica aqui no fogo cruzado. É maravilhoso isso que vocês estão fazendo. Para que o eleitor que nos esteja assistindo, preste atenção ao serviço. Tem tanta gente boa, e não é só na minha coligação, não. Em outras coligações, eu aprendi isso no Congresso Nacional, em todas as bancadas. Quer ver um exemplo? Um homem como Roberto Magalhães, que eu era de outro campo político aqui em Pernambuco. Fui eleito deputado federal, ele era já deputado federal depois de ter sido governador. Rapaz, eu aprendi ali, um homem de bem, um homem decente, com espírito público, que não era do meu campo político. Então, eu quero dizer ao eleitor, a partir da pergunta de Inácio, preste atenção quem são os candidatos, não vote, não banalize o seu voto, não troque por R$10, R$20, como estava dizendo o Sérgio Montenegro aqui, que acontece no dia da eleição. Vamos parar com isso. É mais isso. Agora, em segundo lugar, e eu me bati muito como deputado, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para fazer uma reforma política para valer. Essa reforma política que fizeram aí, isso é um arremedo. Deram mais poder às cúpulas partidárias. Qual seria a reforma política para valer? Para mim, era que o governo Lula não fez. Eu disse ao presidente Lula, eu disse, presidente, o senhor tem esse capital político aí, a que serve esse capital político? O senhor já está aí, isso era no final do segundo mandato, o senhor já está aí há 7 anos, presidente. Eu disse a ele numa viagem, naquele avião dele, o Aerolula. O senhor perdeu todo o contato com Lula ou não? Não tenho contato não já há muitos anos. Nenhum contato. Nem o quê? Nem carta. Não, e esse carta não fica inventando, que fica fazendo carta. Isso é invenção, rapaz. Todo mundo agora quer dizer que é apoiado por Lula. Isso é tudo querendo surfar na popularidade do cara aqui em Pernambuco. Se essas mesmas pessoas, se tivesse em São Paulo, Jairo, essas mesmas pessoas que estão querendo pegar carona na popularidade de Lula, se tivesse em São Paulo, estava de costa voltada, não queria saber de Lula. É puro oportunismo político. Mas para dizer esse negócio aqui, me bati muito e disse ao presidente Lula, presidente, joga o seu capital político para fazer a reforma do sistema político e eleitoral no Brasil e para fazer a reforma do Estado. O Estado hoje não mói para quem mais precisa, ele mói para os seus cartórios. E aí eu desafiei o presidente várias vezes. Ali eu já estava começando a divergir, porque com aquele capital político, meu amigo, se eu tivesse tido aquele capital político, a primeira coisa que eu faria era reforma política e reforma do Estado. E o presidente errou porque não fez isso. Mas qual seria essa reforma política? Distrital misto e liberdade da votação, para você não ter esses controles desses cartórios. Então, o distrital misto, que é metade, cada eleitor tem 2 votos. Um ele vota na lista partidária, e aí tem que botar regras democráticas para a confecção da lista. Para a composição da lista. Senão é a mesma ditadura de hoje. Senão é a mesma ditadura dos cartórios de hoje. Mas o segundo voto, no distrito, ele votar, porque tem a proximidade. É o sistema alemão, o melhor dos 2 mundos. Seria aquela verdade absoluta, então, de votos ou não? Não, ainda não. É a combinação mesclar, né? Não, esse na verdade absoluta é na direção oposta. Né? Tá. Eu queria um distrital misto com cada voto. É como na Alemanha. Aí dá um equilíbrio entre a identidade pessoal do candidato e a identidade programática dos partidos. Mas, candidato, só uma questão sobre essa questão da distrital, porque é o seguinte, geralmente esse sistema distrital ele funciona melhor em sistemas parlamentaristas. O Brasil é presidencialista. Eu mudaria para o parlamentarismo, muito bem colocado. O senhor acredita que funcionaria parlamentarismo no Brasil? Na prática já está quase um semi-parlamentarismo, não é verdade? Então, eu acho que está na hora de botar parlamentarismo, voto avulso, para poder quebrar
essas máquinas partidárias que cometem esses estupros políticos que a gente viu agora, com um sistema distrital misto. Está aí uma boa reforma. Sérgio? Antes da pergunta, eu só queria fazer um comentário, porque eu acho engraçado a gente falar em reforma política aqui com um Congresso que tem uma perspectiva de renovação de 30%. Sim, mas o povo pode reverter isso. Eu acredito que o Congresso está completamente descolado do povo. Depende do telespectador, depende de cada um de nós aqui. Pegando o gancho do Inácio aí dessa questão de dinheiro para a campanha, o fundo partidário permitiu quanto ao senhor esse ano para a campanha? Um valor insignificante? O senhor está vivendo a campanha de arrecadação? Paupérrima. O que esses partidos que estão na minha coligação em valores estão viabilizando? Não, eu não sei exatamente quanto já chegou. Só dá para fazer santinho? Eu não estou cuidando disso. Pouquíssimos santinhos só. E a questão da propaganda eleitoral, elaborar o guia. É uma candidatura austera, franciscana e tecnológica. Lisa. E isso não está nos impedindo de estar nas ruas, está sendo reconhecido pelas pessoas e com chance de crescer e ir para o segundo turno. Sérgio, depois Marcelo. Eu queria só complementar o que eu estava falando aqui. A gente tem uma perspectiva de 30% de renovação. Claro que o senhor tem no seu palanque candidatos a deputado e a gente tem que respeitar. O deputado é o representante direto do povo. Mas o Congresso é o pior nas pesquisas. Como diz o doutor Ulisses dizia, espere o próximo que pode ser pior ainda. Que resquício de credibilidade a gente pode ter? A gente já viu o Congresso tentar votar 10 projetos de reforma política. Ninguém legisla contra si. O Congresso muito menos, que é o pessoal que a gente já sabe, que está acostumado a ter o bom e o melhor. Sociedade. Aquele status quo que está ali mantido, gente com 10 mandatos, 11 mandatos. Como é que se muda isso com a reforma política? O senhor foi deputado, três Sabe como é que se muda isso? Com participação nos movimentos sociais, com debates como esses aqui, você acha que não tem com tomada de consciência das pessoas, com participação. Não é só ficar reclamando. Engenheiro de obra feita, como dizia meu pai. Ficar só reclamando da humanidade. É preciso fazer. Mas como é a participação Eu estou dando um testemunho para incentivar a juventude. Até porque a gente tem hoje um candidato favorito nas pesquisas. Tem que ter prática. O povo está pedindo para o candidato favorito nas pesquisas atirar nas outras pessoas, liberar a arma. Quer dizer, é uma coisa completamente diferente. Como é que ele pode confiar ainda que o eleitor sabe votar? Mas isso foi causado pelos próprios políticos. Então, é isso que eu estou falando. Como é que o eleitor pode votar? Votar como isso é decepção. O Bolsonaro é decepção. Aí qual é a consequência disso? Você levanta o problema, Sérgio, fundamental para a democracia brasileira. Daí decorrem duas atitudes. Uma é ficar só analisando e reclamando. A outra é participar. E aí eu estou dando um testemunho aqui para a juventude, para as pessoas de bem, para as pessoas que querem uma democracia melhor, com a minha atitude. Eu tinha mais 2 anos ali, tranquilo na OEA. Estava bem prestigiado, num cargo de secretário de acesso a direitos da OEA, que equivale a de ministro da OEA. Só que quando você se candidata na OEA, se eu tenho um cargo de ministro da OEA, eu não posso pedir licença e depois voltar, o senhor não volta mais. Não, eu renunciei ao mandato que eu tinha na OEA para vir aqui disputar um mandato em condições difíceis em Pernambuco para dar um testemunho. Porque não adiantava eu ficar lá na OEA reclamando da política brasileira e vendo a política de Pernambuco no fundo do poço. Marcelo. Então eu fui chamado, atendi essa convocação, estou dando um testemunho na prática, porque uma coisa é fazer discurso. Outra é você chegar e tomar atitudes e às vezes em detrimento do seu interesse pessoal imediato. É isso que eu estou fazendo e muita gente está percebendo isso. Por isso que eu digo, essa minha candidatura, ela está tendo um valor pedagógico também. Por isso é que ela é nova, Marcelo. Apesar de eu ter 56 anos de idade. 56 anos não é velho, não, candidato. Não estou dizendo que é velho, não. Você está apesar de ter 56? Ele disse que ela era velho. Você é jovem. Eu me considero jovem. Se você quiser, vamos apostar carreira na beira da praia amanhã, que pode ser que a única pessoa que eu disse que o senhor era velho por causa da idade foi o senhor que botou apesar. Mas eu faço questão de idade, mas esse não foi o momento. Mas eu tenho orgulho de ter 56 anos. Sem quero problema. lembrar, Bernie Sanders, candidato lá nos Estados Unidos, tem 76 anos, tem uma mente mais jovem do que às vezes um menino de 20. É relativo. Candidato Cabral chegou aqui em 1500, todo mundo sabe, porque leu, né? Então, Marcelo É questão da idade. Marcelo. Não tem essa relação. Acho que a gente lê para se informar das coisas que a gente não viveu também. Vamos para Marcelo, depois eu volto para o Jair. Candidato, o senhor falou muito aí em velha política e eu queria tocar num ponto que eu, sinceramente, gostaria de ter visto alguma defesa do senhor e não vi. O senhor é um dos 72 políticos investigados pelo Ministério Público Federal, supostamente por desviar cota de passagem aérea, num esquema chamado de farra das passagens entre 2007 e 2009. Isso já foi absolvido. E eu justamente... Um promotor lá, desses que querem aparecer, que querem ser celebridade, que querem participar da vida pública sem ter coragem de disputar a eleição.
Então ele fez uma ação, botou meio mundo de gente, fez mais de uma ação, botou uma 70, botou outra 100, botou o Congresso Nacional todinho. Os mandatos executavam a verba de passagens de acordo com as regras do dia. Foi isso que foi a sentença. A sentença absolveu todas essas pessoas. Então não houve desvio? Se tem um ponto, seu Marcelo, você não conhece a minha história, você não me conhece. Você não sabe, não tem nada na minha vida pública que desabone. Eu sou ficha limpíssima. Ao contrário, enquanto esses canalhas que estão aí, muitos deles na cadeia, pegaram o dinheiro da política e colocaram no seu patrimônio pessoal, Pernambuco, que me conhece, sabe que eu peguei dinheiro que eu ganhei na minha atividade profissional de advogado e de procurador e de professor da Universidade Federal, paguei tributos e botei muitos recursos nas candidaturas que disputei e também candidaturas que eu não disputei. O senhor ficou mais pobre depois que entrou para a política? Muito mais. Hoje os meus sócios, que eram minoritários no meu escritório da advocacia, eles têm hoje 5, 6, 7 vezes o meu patrimônio. E para que diabo o senhor quer voltar para a política? Porque política é serviço. A verdadeira vocação política não é para enriquecer, não. Quem quiser enriquecer, vá para outra atividade. A política é um sacerdócio. E eu estou vendo a sociedade pernambucana no fundo do poço, sei que posso dar uma contribuição, porque tenho trânsito em Brasília, tenho experiência política, sei andar no meio do povo, sei andar em todos os setores, estou trazendo essa experiência. Agora o senhor falou que empobreceu, mas da última campanha que o senhor disputou para hoje, houve um acréscimo de patrimônio, não houve? Não sei se houve, não, acho que não houve, não. O senhor declarou? Não. O que eu estou dizendo a você, Marcelo, e todo mundo sabe aqui, quando eu entrei na política foi em 2002. Eu era dono de um escritório de advocacia. O senhor era rico? Faturava, eu me considerava rico. E gastei muito. Aliás, antes mesmo de eu entrar na política, eu já ajudava as campanhas eleitorais dos candidatos do Movimento Popular. Como militante? Todos esses, sempre, desde que eu comecei a ter sucesso na advocacia e ganhar dinheiro, eu sempre ajudava as campanhas. Depois, em 2002, ajudei muito. Então, meu patrimônio hoje é 20% ou 30% do que seria se eu não fosse político, se eu não tivesse sido deputado federal. Então a política foi ruim para o senhor no campo pessoal, né? Não, não foi ruim, não. Não, perdeu dinheiro, né? Porque dinheiro não é tudo, não, Aldo. Tá, dinheiro é parte da vida. Perfeito. Quando você tem o essencial para sobreviver, e eu tenho, você não fica fazendo cálculo se você é honesto. Certo. Agora, tem muito canalha que entra na política para enriquecer. E por isso tem muito canalha que está vendo só quadrado, né? Jário, você quer perguntar? Depois eu vou para tudo. A gente está falando muito de dinheiro. E como é que vai funcionar essa... Quem puxou o assunto foi vocês. Então. Mas pode puxar qualquer um. Pois é. Então vamos puxar a criptomoeda aqui. Como é que vai funcionar isso na prática? Já que é visionário, é do futuro, é vanguardista e é dinheiro, como é que vai funcionar o cara lá no sertão trabalhando com essa coisa de criptomoeda e uma casa da moeda ali na cidade dele, tem um tio Patinhas lá para fazer. Como é que vai funcionar essa história? São duas propostas, né? A criptomoeda e a moeda comunitária, a moeda para o município. Primeiro a criptomoeda. O atual governo... Desculpa, a criptomoeda já é uma moeda existente do ponto de vista virtual. Eu gosto do nome criptomoeda. A palavra criptomoeda, né? Porque a Bitcoin. Eu gosto do nome criptomoeda melhor do que o virtual, porque o virtual parece que é uma moeda mentirosa, que vai se esvanecer, mentirosa, né? Então a criptomoeda é regulamentada pelo Banco Central e nós estamos apresentando como uma das soluções para dois problemas. É que o governo do estado está devendo, com nota emitida, 1,4 bilhão a fornecedores de bens e serviços. Isso gera o quê? Quebradeira nas empresas. Essa conta a pagar Contas a pagar, restos a pagar. 1,4. É 1,4 bilhão. E aí, o que é que acontece? As empresas, a quem o Estado deve, porque essas empresas deram bens e serviços ao Estado, e o Estado não pagou. E depois ficou batendo no peito. Consegui, na crise, manter a folha de servidores em dia. Sim, mas a das empresas que o Estado não pagou, as empresas não puderam deixar a sua folha de trabalhadores em dia. E elas não puderam pagar a sua cadeia de fornecedores de insumos. Então, outras empresas também ou tiveram que demitir trabalhadores ou quebraram, né? Ou não pagaram em dia as folhas. Então, é muito cômodo você, como governador, e o atual governador está fazendo isso, eu paguei em folha quando o Rio de Janeiro não pagou. Também comparar com o Rio de Janeiro, né? Não é mérito para ninguém. Mas ele não pagou a folha, mas ele não pagou as empresas a quem ele deve. E essas empresas, ao não receberem os créditos do governo do estado, essas empresas não puderam pagar as outras empresas a quem elas devem e aos seus próprios trabalhadores. Para resolver este problema, não é simples, porque 1,4 bi, Aldo, é o que está faturado. Se você botar o que não está faturado,
mas que foi o serviço prestado ou o bem entregue ao Estado, isso chega a 3,4 bi. Então, é muito dinheiro. Pernambuco, em um ano, 2017, investiu 1 bilhão 140 milhões de reais. Menos que a dívida, né? 1 bilhão 140. E está devendo a fornecedores 1,4 bi e, se botar um não faturado, 3,4 Mas, bi. desculpa, para pegar a pergunta do Jari para a gente para a virada de bloco, aí seriam casas espalhadas? Não, aí eu vou chegar. Aí, para esta solução, como o Estado não vai ter de imediato esse recurso todo, porque ele tem que cuidar do custeio e do investimento, em 2019, quando se o pernambucano quiser, já estiver no governo, o que é que vai acontecer? Nós vamos encontrar uma solução através da criptomoeda, da alternativa à empresa que tem um crédito a receber do Estado, de que ela pode receber parte do seu crédito em criptomoeda. Cria um mercado paralelo. Essa criptomoeda, ela pode pagar ao Estado os seus tributos em criptomoeda. A regulamentação que eu vou editar permite que a empresa receba, mas que também ela pague ao Estado em criptomoeda. Para ela poder aceitar, né? Ela pode não aceitar. Para ela poder aceitar, ela pode pagar também. Para poder ela pagar, senão ela ficava com a criptomoeda e não tinha quem passar. E aí, para ela ter a quem passar, nós estamos propondo que ela possa passar também para outras empresas. Então, a outra empresa diz, eita, essa empresa vai quebrar porque o Estado não vai pagar ela. Só que agora o Estado vai pagar ela e parte do que ela está me devendo, ela me paga em criptomoeda. E eu pago parte do meu tributo ao Estado. Perfeito. Então, nós vamos girar e vai poder botar dinheiro na economia e vai poder, portanto, ativar a economia pernambucana por essa moeda. E a da moeda comunitária é muito para a segurança. Você também, com regulamentação do Banco Central, Jairo, você pode criar uma moeda comunitária pelo município. Então, município de Vertente do Lério, em vez de o sujeito ir lá comprar em Surubim, ele vai comprar com a moeda comunitária de Vertente do Lério no mercado interno. Parte da despesa dele ele faz na padaria, no armazém, no açougue, na feira. Aí vai circular por ali. E aquilo diminui a atratividade para a bandidagem querer assaltar aquele município, feito fizeram em Surubim. Porque a moeda só rende ali, né? Só gira ali, deixa eu pedir dá mais segurança para alguns municípios. Pedir permissão para o senhor mais uma vez, para os colegas. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco com o candidato Maurício Randes, candidato ao governo do estado de Pernambuco. Participe através das redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Roda Viva Pernambuco, o candidato Maurício Randes conosco aqui nos estúdios. Antes de passar para Antônio e dar mais uma rodada com os colegas, veja só, candidato, ainda dentro dessa confusão eleitoral. Semana passada, no apoio do MST ao candidato Paulo Câmara, estava lá abraçado a Paulo Câmara, Vônei Queiroz, que é do PDT, o presidente, estava o presidente do seu partido, João Fernando Coutinho, todos tirando foto ao lado de Paulo Câmara, inclusive usando adesivo. Isso não confunde também a cabeça do eleitor, não? Não fica difícil para o senhor como dividir assim, como dizer, não, Vônei está comigo, o presidente do partido está comigo, mas ele abraçou Paulo Câmara lá porque foi o momento. Como explicar isso para o eleitor? Eu agradeço você colocar essa questão, porque como esse quadro partidário ele é muito centralizado pelas cúpulas partidárias e os deputados, eles dependem de acordos que são feitos também na região. Então, às vezes você tem candidato a deputado federal, chega no município que ele trabalhou os 4 anos do mandato e aquele município está apoiando outro candidato a governador, faz um evento, aí ele não vai, entendeu? Eu não tenho essa ciumeira e sei que os companheiros vão, onde eles puderem, conseguirem votos para a nossa candidatura. Eles sabem o que é que representa, aliás, eles que me pediram para ser candidato. A rigor, quando eu fui convocado, era para uma candidatura ao Senado. Eles que me pediram para ser candidato a governador. Eu estou muito satisfeito, porque eu estou preenchendo uma necessidade do eleitor de Pernambuco que estava descontente com essas duas alternativas. Por isso que eu acho que a gente está crescendo e tem chance para o segundo turno. Desculpa, a sua candidatura, no caso, ao governo pelo PROS, não foi depois de tentar ser candidato pela Frente Popular, não? O senhor não tentou pela Frente Popular, não? A gente estava querendo criar uma alternativa. Depois, então nunca o senhor quis... Depois, não, porque essas discussões preliminares nesse quadro partidário centralizado, acontece todo tipo de diálogo, né? Por exemplo, o PROS dialogou lá com o Marinho, foi... Porque tem uma informação, não sei se o senhor confirma agora, tem uma informação de bastidor que circula, que tinha sido prometido ao senhor uma vaga para ser secretário de um futuro governo Paulo Câmara, tudo mentira então. O que é ser secretário? Não existe isso.
O que acontece Até é que, acho que como nesse quadro partidário, negócio, né, nesse quadro partidário, chega naquela fase preliminar, todo mundo conversa com todo mundo. Tá. Então faz parte do processo. Perfeito. Mas estava claro para a gente que tinha que criar uma alternativa, porque Pernambuco não está bem e a alternativa da oposição conservadora não satisfaz a reconstrução política que queremos fazer. Candidato, no bloco anterior o senhor falou sobre a criação de uma criptomoeda como mecanismo, inclusive, de resgate de débito do governo, na verdade, de relação com os credores, com os fornecedores do governo do Estado. Uma operação desse tipo, ele me parece remontar muito à emissão de novos títulos de crédito e numa operação complexa, eu acho que é original dentro do arranjo federativo brasileiro. Isso não precisaria ter aprovação no Senado e não corria o risco de ter um grande questionamento da credibilidade desse tipo de transação no mercado local? Eu penso que não. Sabe por quê, Arthur? Nós estamos com uma proposta que ela está fundamentada em regulamentações do Banco Central. Logo, ela é constitucional. Ela é constitucional e ela é legal, né? E ela está regulamentada pelo Banco Central. Então, a situação de Pernambuco é tão difícil. Pernambuco hoje tem 1.728 obras paradas, né? Deve aos fornecedores 3,4 bi. Investe só 1,140 bilhão de um orçamento de 34 bilhões. A saúde está sucateada, a situação da violência, ou seja, Pernambuco tem que saber pensar fora da caixa. Uma das razões pelas quais o atual governo não fez um bom governo é porque ele é muito convencional, é um governo muito com a lógica fazendária, a lógica de auditor, a lógica da burocracia. Então eu vou desburocratizar muito, eu vou criar um ambiente favorável aos negócios, eu vou usar a minha articulação que eu tenho no Centro-Sul e até internacional para trazer investidor para Pernambuco. Então se eu ficar pensando como o atual governo pensa, só com os mecanismos existentes, vai ser mais do mesmo. Pernambuco vai passar mais 4 anos nessa desgraça. A lei de responsabilidade fiscal não estabelece que cada emissão de nova operação financeira, no caso de todo débito, ele tem que ter uma previsão de crédito, que tem que indicar a fonte de receita, etc. Então, como é que seria a criação de uma criptomoeda? Não corria o risco de ser lido pelo mercado e pelas autoridades financeiras como criação de uma moeda podre e seria uma operação barrada desde o berço pelas autoridades. Se assim fosse, é importante você levantar isso. Se assim fosse, o Banco Central não autorizaria a criação da criptomoeda, né? Já estava lembrando, é o Bitcoin que está hoje valendo 27 mil reais em média. Mas né? Já existe autorização do Banco Central para fazer esse tipo de transação no governo estadual? Existe. É isso que a gente está sendo criativo. A gente está utilizando uma regulamentação que existe para dar uma solução a um problema de Pernambuco. Se eu tiver a felicidade de servir ao povo de Pernambuco como governador, essa é apenas uma das soluções criativas que nós vamos trazer. Só mais uma informação. Desculpa, Arthur. Gostaria de saber se essa informação sobre a operacionalização dessa ideia está disponível no seu site, para que o seu eleitor e o público interessado possa verificar. Do Banco Central. É só estudar a resolução do Banco Central. Não, mas aí eu tenho que ir para o Banco Central para poder vir para cá. O seu eleitor... Mas não era mais fácil botar no 3% do eleitorado pernambucano vai votar no senhor. Está no site, então. A proposta está apresentada. E quem quiser mais detalhes, pode também, se quiser, checar com a regulamentação do Banco Central. Antônio. Candidato, falando sobre violência, né? E uma coisa que não está muito clara, quer dizer, a gente viu nas suas entrevistas que o senhor disse que vai valorizar os policiais, vai alocar mais recursos para policiamento ostensivo, o senhor tem criticado a superlotação dos presídios, mas como é que o senhor vai combater realmente a violência, né? O senhor geralmente está utilizando um discurso que já está consolidado, mas que, na verdade, você consegue reduzir violência com investimentos em polícia civil e científica, já que, inclusive, o índice de elucidação de homicídios aqui em Pernambuco é de 32%, muito baixo. Muito baixo. Como é que o senhor vai fazer isso ao mesmo tempo que nós temos constrangimentos orçamentários? Né? Quer dizer, no último ano, Pernambuco teve um déficit de 292 milhões de reais. Então, o senhor está propondo um aumento de gastos e, ao mesmo tempo, que está esse constrangimento. Como é que o senhor vai conseguir balancear essas duas coisas, essa operacionalização? É um novo equilíbrio entre receita e despesa. Hoje, Pernambuco gasta muito mal, porque, como eu estava dizendo para Arthur, tem uma lógica muito burocrática. Então, por exemplo, para sinalizar uma nova direção, um eventual governo Maurício Ramos e Isabela de Roldão vai cortar logo na saída 30% dos cargos comissionados, que são 1.992 cargos comissionados. Vamos eliminar essa coisa de frota, um carro, um motorista para o chefe da seção, o chefe da divisão. Precisar ter um deslocamento a serviço. Diminuir o secretariado de 22 para 15. Tá. E vou colocar o secretariado com metade de mulheres e afrodescendentes, para sinalizar que
que nós não queremos apenas uma retórica para a igualdade de gênero, combate à discriminação racial e às outras minorias. Mas voltando para isso, então eu vou ter uma preocupação de ter uma verdadeira obsessão. Vamos lançar um programa de desburocratização. Isso faz com que o recurso deixe de ser gasto na atividade meio e possa ser investido nas necessidades de segurança, educação, saúde, estradas, recursos hídricos, sustentabilidade. Para a segurança pública, nós vamos também pegar recursos dessa coisa que irrita qualquer cidadão pernambucano, que é hoje a indústria das multas. É claro que tem uma regulamentação e parte desse recurso vão para a educação para o trânsito. Mas uma parte desse recurso eu vou dar destinação decente, ou seja, colocar no fundo de tecnologia, um fundo de inteligência policial. Tive conversando com os atores, os que botam a mão na massa para garantir a sua sobrevivência, o patrimônio de cada um de nós, que são os policiais e os delegados e os agentes de polícia. Tenho conversado muito com eles, eles estão desmotivados, eles precisam de incentivos de carreira. Eu, como advogado servidor, eu sei como negociar perspectivas que não necessariamente vão ter um grande custo, mas que representam uma valorização dessas categorias. E eles vão opinar também, de modo mais proativo, na formulação das políticas públicas. Eu, inclusive, assumi o compromisso que o meu secretário de Defesa Social vai ser alternado entre um membro da Polícia Militar e um delegado da Secretaria de Defesa Social. Então, eu vou romper com aquele desenho de que necessariamente tem que vir uma pessoa de fora, como se nós desconfiássemos das pessoas. Mas você está alocando recursos de multa, mas que é uma coisa geralmente flutuante. Como é que o senhor tende a gerar, digamos, uma receita permanente? Eu não estou dizendo que a receita é única, né? A solução tem que ser multifacetada para a gravidade do problema. Mas você vai ter um foco, primeiro, um foco de desburocratização, um foco de utilizar mais tecnologia na gestão, de simplificar procedimentos, trazer recursos externos. Eu tenho articulação em Brasília, tenho articulação no setor privado, vou fazer essa articulação, trazer investimentos. No momento que Pernambuco volta a ser um ambiente favorável ao investimento e volta a ter mais protagonismo político, o atual governador não tem força política em Brasília, eu vou fazer Pernambuco voltar a ter protagonismo político. Com isso, nós vamos trazer mais recursos. Quer ver um exemplo? Emenda para a barragem de Garapeba e Panelas, foi introduzida no orçamento uma emenda de 133 milhões, e o governo do Estado não teve força política para tirá-la. Está parada. Eu queria pedir aos colegas perguntas rápidas para que o candidato possa responder todos e o telespectador possa acompanhar. Inácio, depois Marcelo, depois... Nessa questão da segurança, dando continuidade, é possível uma PM, uma polícia militar menos racista, com abordagens à população negra, que seja igual à forma como faz a abordagem à população branca de classe média? Porque o que se viu, isso ficou muito acentuado nos últimos anos, aqui em Pernambuco, é uma PM racista. Eu não sei se isso parte da Polícia Militar, se isso é algo, se o governo é refém disso ou se isso é deliberado. Nós não podemos generalizar, mas existe isso. O famoso baculejo é prioritariamente para o PP, né? O preto, pobre da periferia, o PPP. Então, isso eu vou ter uma verdadeira obsessão, Inácio. Eu não posso admitir que a pessoa, porque é negra ou porque é pobre, sofra um tratamento discriminatório no baculejo da polícia. Ou então porque é membro da comunidade LGBTI, é um trans. O que a população trans sofre de violência, eu vou criar uma estrutura de delegacias, aproveitando para qualificar as delegacias de crimes contra a violência às mulheres, que já existem muitas nas cidades da região metropolitana, nas grandes cidades, só que elas não estão funcionando no fim de semana, quando a mulher mais é violentada pelo companheiro, pelo marido que bebe, que está lá sem trabalhar. Então eu vou colocar plantão nas delegacias das mulheres, vou requalificá-las e vou estender o objeto dessas delegacias para ser delegacias especializadas em atendimento à violência contra as mulheres e contra a comunidade LGBTI. Sérgio. Isso é uma diferença que vai mudar totalmente a mentalidade. E vou fazer um programa intenso de capacitação da Polícia Militar e da Polícia Civil para esses temas, para eliminar a discriminação às pessoas mais pobres, aos homossexuais, às mulheres e aos moradores da periferia. Isso é um assunto que, para mim, vai ser um compromisso de vida. Sérgio, depois Marcelo Montenegro. Sérgio Montenegro, rapidinho na pergunta. Candidato, você falou agora de investimentos, o senhor falou em triplicar o volume de investimentos no Estado, que hoje é de 1,1 bilhão, é muito pouco. Mas, em tempo de crise, de onde virá esse dinheiro? É possível chegar a esse valor num país como está, quebrado desse jeito?
É possível. Um minuto para o senhor responder. Eita. Primeiro, com mais articulação em Brasília, com a criação de um ambiente favorável ao investimento aqui para trazer investimento privado, com corte de despesas desnecessárias, com eficiência na gestão. Isso outros estados podem fazer, outros países da América Latina, não precisa ir Europa e os Estados Unidos não, fazem. Por que Pernambuco não pode fazer? O problema é de mentalidade. A atual mentalidade é uma mentalidade fazendária, é uma mentalidade burocrática, é uma mentalidade de auditor. O auditor é necessário, mas para fazer o seu papel. Quando vai governar, gera diferença de perspectiva. Pernambuco precisa de um governador com capacidade empreendedora, com visão nacional e internacional dos problemas e que tenha militado nos movimentos sociais. Por isso que eu aceitei me apresentar. Marcelo, para a pergunta e para o senhor uma rápida resposta. Candidato, o senhor tem criticado bastante o atual governador, mas quando o ex-governador Eduardo Campos o indicou, o senhor estava no palanque, participou inclusive da campanha do próprio Eduardo, estava lá nos bastidores. Eduardo errou ao indicar Paulo Câmara? Acho que não foi feliz. Aliás, eu acho, Marcelo, que essas indicações de pessoas que não têm envergadura política, experiência eleitoral, elas não são positivas. Naquele momento não cabia questionamento, não? Não, ali eu estava na campanha nacional, não estava aqui. Eu estava morando em São Paulo. Eu era coordenador geral de programa de governo de Eduardo e Marina. Mas aí o que é que aconteceu? João Paulo foi um bom prefeito, indicou João da Costa, foi um desastre. Lula foi um bom presidente, indicou Dilma Rousseff, foi um desastre. Né? Eduardo indicou Paulo, Pernambuco está do jeito que está. A tal da herança política é muito... Não vale a pena esse negócio. Está cheio de filho indicado que tem experiência, que tem envergadura, que já perdeu, que já ganhou. Para a gente encerrar. Eu só acredito em pessoas que já tiveram vitórias e derrotas. As pessoas que recebem tudo sem esforço, né, como se fosse filhinho de papai, no caso, governantes que são ungidos. É o recado que o senhor está dando? Os mexicanos têm uma palavra que eles dizem assim, o dedaço. O dedaço, quando o líder popular carismático indica... repito, é o recado que o senhor está dando aí? É uma instigadazinha? É uma análise que eu faço da política Vai para Paulo Câmara isso? Não está dando certo, esse tipo de dedaço, de indicação... Para encerrar, em 30 segundos, vou repetir a pergunta do início. Por que o senhor acha que o pernambucano deve votar no senhor? Por gentileza. Voto porque eu estou preparado, estou maduro, estou tendo a capacidade de ajudar a reinventar a política. Pernambuco não precisa de mais do mesmo. Quem quer o atual, fica com esse governador. Pernambuco está mal. Quem quer a volta ao passado, tem a opção conservadora da oposição de Armando. Quem quer uma alternativa à esquerda, progressista, com inovação tecnológica, com diálogo com os movimentos sociais, com uma história que já provou a capacidade de se reinventar, tem a opção Maurício Ramos, Isabela de Roldão, votando em Silvio Costa e Lídia Brunes para o Senado. É só você querer, não tem nada decidido, a eleição está em aberto, Pernambuco pode voltar a ter inovação, esperança, desenvolvimento econômico. É só você querer rima de música de Lula, de campanha. Eu já usei muito. De Lula. É verdade. É jingle. Eu já usei muito esse jingle. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato, pela presença. Colegas, muito grato pela atenção. O programa ele é repetido aos domingos e tem as mídias sociais. Acesse as mídias sociais depois e você acompanha todo o programa. Aliás, daqui a pouquinho a gente encerra o programa agora, mas já a gente vai com o candidato Maurício Ramos, que continua conosco para responder alguns internautas pelo @AldoVilela-oficial. Muito grato a todos, mais uma vez, obrigado, candidato, até o próximo encontro. Tchau, até terça-feira que vem com o senador Armando Monteiro Neto aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. Boa noite e até lá.